O PT e o governo... eu estou insistindo, o PT não é caso de fazer denúncia, não é nada disso, né? Mas é só para frisar que é o mesmo partido que eu estava falando há 15 minutos atrás, está cumprindo o papel histórico, né, agora, né, com o objetivo, enfim, tem toda uma discussão sobre o que aconteceu com o PT nos anos 90, tem vários estudiosos sobre o PT, tem um texto clássico do Florestan Fernandes que eu recomendo a vocês, que acho que é de 92 ou 3, sobre o PT, em que ele define que naquele momento o PT tinha decidido se tornar um partido da ordem para gerir o capitalismo brasileiro, né? E eles vão investigar quais são os motivos para isso, um partido que deixa de ser um partido de base para ser um partido de políticos profissionais, organizado em torno dos mandatos, enfim, aquilo que todos nós conhecemos, né? Então eu dei esse salto, mas esse salto tem uma história acontecendo no meio, né? Senão não se explica, isso parece uma esquizofrenia, né? Tá, eu estou terminando a parte da minha casa, já entro, né? Então a abertura do capital na Bolsa é apoiada pelo Ministério das Cidades, é apoiada pelo governo, toda a engenharia de abertura do capital na Bolsa das 16 maiores empresas de construção habitacional do Brasil é feita junto com o Banco Central, com o Ministério da Fazenda, né, e com o Ministério da Casa Civil. Com o dinheiro que eles captam lançando ação na Bolsa, eles fazem um enorme feirão, feirão da terra urbana no Brasil, né. Vocês veem aí Cirela, Agri, Gafisa, né? Isso daqui era há 2 anos atrás o que eles tinham de patrimônio em terras no Brasil, né, que somavam algo como 150 bilhões de reais, né? Então, em poucos anos, as grandes empresas conseguiram aumentar por 10, né, a quantidade de terras em suas mãos. É uma estratégia de ação monopolista sobre o mercado de terras. Nós vimos depois a onda que aconteceu, né, da valorização fundiária em todo o Brasil por causa dessa ação. Isso aconteceu antes do Minha Casa Minha Vida. Então não é só Minha Casa Minha Vida que está aumentando o preço de imóvel. Quem acompanha o debate sabe que já faz 5, 6 anos que os valores dos imóveis dispararam em função dessa injeção de liquidez no mercado, né? E as empresas, não foi por pressão do governo Minha Casa Minha Vida que as empresas resolveram descobrir o mercado popular. Foi porque perceberam que a chamada classe em ascensão C era um ótimo negócio, né? Então começam a surgir as empresas especializadas no mercado econômico, né? Aí chega a crise de 2008, então o mercado retira a ficha nas construtoras, vocês veem ali as construtoras perdendo 93%, né, 90%, 79% do seu valor de papel. Elas viram pó, né, em 2008. Né? Por quê? Porque a base da crise americana é o mercado imobiliário americano, o sistema de crédito ancorado nas hipotecas e tudo mais, né? Inclusive foi o doutorado da minha companheira Mariana Fix, estudou o que aconteceu na crise americana e por que o imobiliário jogou um papel fundamental, né, nessa história toda. Então é lançado o programa do... Eu não vou entrar em detalhes do programa, porque isso tem vários textos, tem muita gente discutindo também, questões técnicas, as faixas de renda, quanto que vai para cada... Né? Não vou falar sobre isso tudo no programa, vou tentar falar só do sentido geral, porque eu tenho a minha segunda parte aqui da apresentação para fazer com vocês. Então o modelo era o mexicano, né, que tinha já sido aplicado no Chile antes. Está aí a imagem do que se faz no México. É um modelo de subúrbio americano compactado com um leve toque de arquitetura mexicana nas cores, ela Barragán de 5ª categoria, enfim. Mas aí vocês veem, né, é um modelão que, assim, haviam jatos de empresários brasileiros indo ver isso daí lá no México. Esse era o modelo que tinha feito a cabeça deles, né? E logo depois que é lançado o pacote, que está nessa linha vermelha, vocês veem como sobem as ações, né, das empresas em geral. Nesse caso aí é da Tenda, que é uma das empresas referência do setor econômico. Ela chega a valorizar 500% nos 6 meses seguintes, né? Em média, o setor da construção subiu 87% no seu valor de ações nos 6 meses seguintes ao anúncio do plano, né?
nem chega a ser 6 meses, né, o plano de abril, até 3 meses, né, chegou a subir 87%, muito acima das demais ações. São as que mais cresceram, né? Você vê como está disparado, e esse gap que está ali na ponta é a ação da injeção de recurso público que o governo prometia, né? Então Minha Casa é uma espécie de ProER das construtoras. Vocês lembram que é o ProER, que era o Programa de Salvamento dos Bancos, da época do Fernando Henrique, que depois foi muito criticado porque era dar dinheiro a banqueiro, né? O que é engenhoso no Minha Casa Minha Vida? É dar dinheiro para a construtora. As construtoras estão todas abertas na bolsa, com ações que são compradas por gente que especula no mercado, como especula a compra da ação de banco, né? Então lá na ponta o investidor é o mesmo. O investidor beneficiado pelo ProER é o mesmo investidor beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida. Só que a grande sacada do Minha Casa Minha Vida é que não é estritamente um programa econômico, né? Ele é uma política social também. Então é política econômica disfarçada de política social. Quer dizer, parece como sendo uma política social de distribuição de renda, mas é uma política de salvamento de um setor importante da economia brasileira, né? Daí que ele é muito mais engenhoso, né? Ele conseguiu fidelizar, né, muitos eleitores. A gente tem 18 milhões de famílias inscritas nas filas dos municípios aguardando uma casa, Minha Casa Minha Vida, né? E o fato de ter vinculado o programa à Dilma, que passa a ser a mãe do Minha Casa Minha Vida, né? E com ganhos eleitorais evidentes. Outra coisa que é importante nessa discussão é o fato de que a ideologia da casa própria, individual, né, a casa em condomínio fechado, né, passa a ser propagada como o ideal de vida da classe trabalhadora, né? Então estamos aí no polo oposto, né, da socialização da produção da cidade por autogestão, né, que era o mutirão. As peças de marketing, né, a ideia da família brasileira reconciliada, feliz, abrigada pela casa, né? E né, o governo começa a dizer, não, a moradia é ter propriedade privada. O que significa do ponto de vista ideológico? Significa, né, é aquela história do cara que tem a carrocinha para vender cachorro-quente ou pipoca, né, que não quer que ninguém ataque a carrocinha dele porque é a propriedade dele, né? Ele também é contra que se ataque qualquer outra propriedade, né? A propriedade do banqueiro, a propriedade do burguês também não tem que ser atacada porque a minha não tem que ser atacada. Então isso é um elemento poderoso, né? Vocês, espero, os mais engajados devem ter lido o texto do Engels sobre a questão da habitação, em que o Engels vai falar isso, né? Tem vários problemas naquele texto, várias coisas que a gente precisa colocar numa perspectiva histórica, mas uma delas é isso, né? A luta pela propriedade privada para os trabalhadores é uma luta contrária aos interesses de classe desses trabalhadores, porque refreia a ação política, cria conformismo e cria, né, se referenda a todo o sistema, né? E aí até o modelo de moradia da social-democracia europeia tinha conseguido mostrar que direito à moradia não é direito à propriedade. Você tem parque público de moradias, você tem aluguel social, você tem forma de taxação da propriedade, né? Você teria, né, a ideia de um programa social-democrata para habitação também não passou pela cabeça dos urbanistas petistas, né? A gente foi direto, a gente mergulhou do mutirão na produção de mercado na veia, né? Sequer passamos por um intermédio aí, que seria, né, o projeto social-democrata para cidades e para moradia, né? Isso para não dizer aqui até uma cartaz de uma ocupação aqui de Porto Alegre, que é um modelo produtivista, para não dizer privatista, predador, né, que não ataca o problema dos imóveis vazios.